irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, amém? Louvamos o nosso Deus. Como foi dito logo no começo hoje, às vezes o Senhor, em sua graça e misericórdia, nos traz cansados, às vezes sobrecarregados, por muitas vezes. Parece que chegamos aqui sem saber como foi que eu cheguei. Mas tudo isso é misericórdia de Deus, tudo isso é graça do Senhor. Eu percebo o Senhor conduzindo todas as coisas. Inclusive hoje foi até citado, no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Às vezes até a gente chega aqui e se não nos concentrarmos naquilo que cantamos, Deus está presente, nem sempre nós encontramos a plena satisfação que devemos buscar. A graça do Senhor hoje de manhã é que os tabernáculos do Senhor são amáveis. Que a busca pelo Deus vivo é uma busca que é superior à do pardal encontrando uma casa. Andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Nós encontramos os altares do Senhor dos Exércitos. E podemos dizer hoje, Rei meu e Deus meu. Graças a Deus por isso. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra em Eclesiastes, capítulo 7. Então, irmãos, em Eclesiastes, vamos acompanhar Eclesiastes, capítulo 7. Hoje nós finalizaremos uma parte que faz um contraste sobre sabedoria e dinheiro. Sabedoria e dinheiro. Em uma outra oportunidade nós tivemos a questão do versículo 11, e hoje nós revisaremos o versículo 11 e continuaremos no versículo 12. O capítulo 7 é um capítulo muito especial, só o capítulo 7, irmãos, tem assuntos incríveis, impressionantes, Fala sobre a morte, fala sobre o luto, fala sobre a mágoa, sobre o riso, fala sobre receber uma repreensão, e ouvir com bom grado, cuidar com a risada dos tolos e muitas outras coisas, ira. Agora chegamos nessa junção, nessa comparação que, na verdade, ela mostra a excelência da sabedoria, muito mais superior, Então, muito mais superior. Vamos ler versículo 11 e versículo 12 de Eclesiastes 7. Assim diz a palavra do Senhor. Boa é a sabedoria havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Vamos orar? Senhor eterno Deus, estamos diante de Ti, como já cantamos, o Senhor está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. O Senhor é poderoso, Senhor, grande em conselho, magnífico em obras. E nós cremos no poder do Espírito Santo, te pedimos, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra nos transforme, Senhor. Temos tantas coisas, tanto acúmulo de sujeira, tanto acúmulo de percepções infundadas, percepções mundanas que ainda precisamos ser limpos. E que o Senhor nos purifique. Limpa-nos, santifica-nos com a Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim nós oramos essa manhã, cientes do Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Nos versículos 11 e 12, surge uma estimativa que precisa ser avaliada para nós não chegarmos ao final de uma consideração e termos a mesma mentalidade do mundo. Temos o mesmo modo de pensar do mundo. Então, embora existam algumas dúvidas sobre até a tradução correta de sabedoria com a herança, sabedoria como herança, nós percebemos que existe algo muito maior do que o dinheiro ou algum recurso financeiro. Então, é vantajoso ter sabedoria? É mais vantajoso do que qualquer outra coisa. Versículo 11, a gente até verificou, boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Mas como é que funciona isso, irmãos? É claro que comparar sabedoria com dinheiro não é uma comparação justa. Porque a própria Bíblia diz, em Provérbios 8, versículo 11, que melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Então, por que o autor de Eclesiastes, por que o pregador, o Correlete, está falando sobre sabedoria e dinheiro, sabedoria e herança? Por quê? Porque nós precisamos entender alguns benefícios que até dinheiro possui, mas nós precisamos sempre, acima de tudo, exaltar a sabedoria, e a sabedoria proporcionada por Deus.
Então, a gente até viu que o versículo 11, boa é a sabedoria havendo herança, de proveito para os que veem o sol, é basicamente dizer, não queira ser rico, queira ser sábio, busque a vantagem da sabedoria, quer você receba herança, quer você não receba herança. Então, nesse último versículo que nós tínhamos visto, até pode ser uma oração, né? Senhor, não me conceda riquezas, não me conceda herança se eu não tiver sabedoria junto disso, porque seria uma ruína para mim, né? Então, agora nós, ao observarmos hoje o versículo 12, nós passaremos a entender melhor uma outra questão entre a sabedoria e o dinheiro. Irmãos, ambos concedem proteção, uma sombra. Você está num calor escaldante, uma sombra, uma proteção. Ambos concedem proteção ao seu possuidor. Mas aí eu posso perguntar, qual escolher para proteger minha família? A mega sena da virada? Mais de 800 milhões? Ou a sabedoria? Qual dos dois eu escolho para a proteção? Se eu pudesse escolher entre um e outro, qual eu escolheria? Versículo 12 de Eclesiastes 7 diz assim: a sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, irmãos, a melhor das proteções não é o dinheiro, é a sabedoria, porque ela protege concedendo vida. Aí a gente pode se perguntar primeiramente, mas então quer dizer que o dinheiro não protege? O dinheiro até que protege. Por que nós buscamos dinheiro geralmente? Irmãos, proteção nessa passagem, referente à sombra, literalmente no hebraico é uma sombra, uma proteção, um local muito quente. Você andar sem uma proteção do sol é cruel, deixa você tonto, exausto. Você andar com falta de dinheiro, né, é cruel, é mais cansativo. O dinheiro é incluído como uma proteção, uma sombra. Poupar dinheiro, irmãos, é uma proteção em várias áreas. Por exemplo, nos protege contra reviravoltas imprevistas, como doenças, a perda de emprego. O dinheiro também pode funcionar como um tipo de proteção contra a tolice de uma decisão precipitada, dando-nos tempo para refletir, ter algum tipo de entendimento, uma sombra para você refrescar em alguma decisão. Em Os Miseráveis, de Victor Hugo, os irmãos já devem ter visto, Jean Valjean, o personagem principal, e ele rouba um pão, né, no início, rouba um pão. E não é, de fato, por ganância, né, naquela ocasião, não era uma ganância dele, mas ele estava desempregado, ele estava rejeitado pela sociedade, precisava alimentar os seus sobrinhos famintos, só o forte, né, e não tinha essa proteção, essa sombra do dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, provavelmente não teria roubado pão naquele momento. O dinheiro não transforma o coração do personagem, mas poderia ter protegido ele contra uma decisão tão precipitada quanto essa, de roubar um pedaço de pão. Ele compra tempo nesse sentido. Mas até no personagem dos Miseráveis, ele roubou porque não tinha tempo, a fome não espera, mas ainda assim, lá na frente, tem uma situação que o personagem foge da prisão, ele é acolhido por um bispo, ele tem um lugar para dormir, ele tem comida para se alimentar, mas ele rouba a prataria do bispo e foge. Dinheiro não transforma o coração. Talvez te dê um tempo, uma sombra, uma leve proteção, mas não concede vida, não molda o nosso coração. Então, como é que o dinheiro protege? Por que nós buscamos ele, geralmente? Irmãos, imagine uma família que sabe economizar, planejar suas finanças. O dinheiro poupado, ele protege em tempos difíceis, evita um desespero acelerado. Mas, irmãos, a sabedoria vai além disso na casa da gente. A sabedoria ensina a sua família a viver com gratidão. A sabedoria ensina a sua família a não colocar o coração nas riquezas. A sabedoria ensina você a resolver os conflitos com amor e educar os seus filhos no temor do Senhor. Enquanto o dinheiro pode pagar uma consulta médica, a sabedoria preserva o lar do adoecimento espiritual. É muito mais superior. Protege, dá uma sombra ao dinheiro, mas a sabedoria é muito mais superior. Provérbios capítulo 24, vamos ler a palavra de Deus. Provérbios 24, versículo 3 e versículo 4. A Bíblia não diz que com a riqueza se edifica a casa. A Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 3 e 4, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, os cômodos, né, de toda sorte de bens.
preciosos e deleitáveis. É com a sabedoria que a gente edifica a casa. Você pode ter dinheiro para comprar tijolos, mas a casa firme é uma casa com sabedoria, estável. É a sabedoria que proporciona isso. Então, ter reservas financeiras, recursos à mão, protege contra certos imprevistos, permite decisões mais calmas, por exemplo, não aceitar um trabalho injusto por uma necessidade muito urgente. Mas a sabedoria nos protege de algo mais perigoso, a corrupção moral. Ela impede o desejo do lucro e que esse desejo nos leve a nos enganarmos, a explorar, a mentir. O dinheiro protege o bolso, a sabedoria protege o coração. Provérbios 16:8 diz: melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Na igreja, o dinheiro pode proteger, manter luzes acesas, sistema de segurança, permite ajudar necessitados, sustentar os ministérios, principalmente o ministério da palavra, literalmente ou direcionadamente, o dinheiro. Mas sem sabedoria, esse dinheiro se torna uma armadilha. Igrejas podem cair em vaidade, disputas, má administração, mas a sabedoria espiritual guia a igreja a usar os recursos com discernimento, generosidade, propósitos eternos. A sabedoria faz o dinheiro servir ao reino e não o contrário. Tudo, irmãos, é superior à sabedoria. Como é que o dinheiro protege? Por que nós buscamos ele, geralmente? Economizar, investir, traz estabilidade, uma certa segurança, mas sem sabedoria, irmãos, até as sociedades mais ricas se perdem em egoísmos, em injustiças. A verdadeira proteção, irmãos, vem quando líderes, cidadãos, agem com entendimento, justiça, sabedoria, temor a Deus. Provérbios 14, versículo 34, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio, a vergonha dos povos. Olha só. O dinheiro, irmãos, protege a vida exterior. A sabedoria protege a vida interior. O dinheiro pode acabar. A sabedoria continua dando vida. Provérbios 16, versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Por isso, irmãos, mesmo que o dinheiro seja uma proteção ou sombra, Eclesiastes não nega isso, que é o significado da palavra. Refresca um pouco a vida das pessoas. O pregador diz que a sabedoria é uma proteção inigualável. A sabedoria é uma proteção superior. Nós vimos algumas proteções que o dinheiro proporciona. Mas, irmãos, qual é a vantagem superior da sabedoria? Versículo 12, então, de Eclesiastes 7 nos diz: a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. A vantagem da sabedoria é a vida, algo que o dinheiro não pode dar. Irmãos, o dinheiro apenas nos fornece poder para fazer mais do que o nosso coração deseja ou almeja fazer em determinada situação. A sabedoria nos ajuda a fazer as coisas de forma vantajosa para o viver, aquilo que é necessário para termos vida. As nossas vidas, irmãos, são preservadas da tolice, da autodestruição. Porém, se nós vivemos como tolos, o dinheiro só aumenta a nossa autodestruição. É impressionante isso. Então a sabedoria nos protege, irmãos, de certas armadilhas, consequências mortais no reino moral, espiritual, mais do que o dinheiro pode comprar. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra paz, pode protegê-lo da fome, mas não da ganância. A sabedoria, no entanto, protege a alma e o corpo. Ela te guia através da tentação, de todas as pressões, de todos os questionamentos. A sabedoria de Deus te preserva. Hoje você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus te preservando no caminho correto. Falando para você, o que o mundo está dizendo é tolice. A palavra de Deus é verdade. Ela é necessária para nós. Então, irmãos, pensem em José no Egito. A sabedoria preservou nações. Provérbios 3:18 diz que a sabedoria é árvore de vida para os que a alcançam. Felizes são todos os que a retêm. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Serão vida para a tua alma, adorno ao teu pescoço. O que a gente diz, então, nessa manhã? Invista na palavra de Deus. Invista na oração voltada à palavra de Deus. Nos conselhos da palavra de Deus. Na direção da palavra de Deus. Isso vai preservar a sua vida quando o dinheiro não puder.
Jovens que estão aqui pensando talvez numa carreira de sucesso, lembrem-se da sabedoria acima de tudo. Você pode estar cheio de dinheiro daqui a 10 anos, mas pode estar num caminho de perdição, sem a sabedoria de Deus. Busque a sabedoria de Deus acima de todas as coisas. E olha só, mesmo quando uma sociedade rejeitar a sabedoria, não rejeite a sabedoria. Pode ser que nos seus contextos, com as pessoas ao seu redor, as pessoas nem pensem muito na sabedoria, principalmente a sabedoria da palavra de Deus. Mas mesmo que a cidade inteira rejeite a sabedoria, não rejeite a sabedoria de Deus. Existe até uma passagem, ainda em Eclesiastes, no capítulo 9, eu convido os irmãos a abrirem, que traz exatamente esse exemplo, né? Eclesiastes 9, 14 em diante. A Bíblia diz assim: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei. Poucos homens, a comparação, né? Poucos homens e um grande rei. Sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Ele livrou a cidade. A cidade não considerou, não trouxe, digamos assim, louvores à sabedoria. Foi desprezada a sabedoria desse pobre homem, mas foi a sabedoria que livrou a cidade. Um homem pobre, porém sábio, libertou a cidade com a sua sabedoria. Esse homem não tinha posição social, mas possuía a sabedoria necessária para salvar uma cidade. A sabedoria e não as armas, a sabedoria e não as riquezas, foi o meio da salvação, a sabedoria. No entanto, irmãos, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Apesar do impacto que causou, o sábio pobre foi ignorado depois. A questão do pregador é que a sabedoria é eficaz, ainda que muitas vezes não é valorizada, especialmente quando vem de humildes, pobres. A sabedoria, como o nosso texto base diz, deu vida ao seu possuidor, deu vida a uma cidade inteira, protegeu ela. Poucos homens, um grande rei, mas a sabedoria protegeu. Eclesiastes 7, versículo 12, a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Vocês lembram da história de Abigail? Abigail, irmãos, uma mulher sem poder político, casada com um homem insensato, chamado Nabal. Ela interveio, irmãos, com sabedoria. Eu convido os irmãos a abrirem 1 Samuel, capítulo 25. Ela interveio com sabedoria, prudência, diante da ira de Davi. E a ira de Davi pretendia, naquela ocasião, destruir toda a família, a casa dela. Todos os homens que trabalhavam, inclusive, para aquela casa. E a atitude de Abigail impediu um massacre, preservou o futuro até do rei, de cometer uma injustiça. 1 Samuel 25, então, irmãos, aqui o capítulo se passa entre dois momentos cruciais da vida de Davi. Ele já havia sido ungido rei por Samuel, os irmãos sabem, mas ainda não reinava oficialmente. E vocês sabem que Saul estava no trono e buscando destruí-lo, matá-lo, né? E então, durante esse tempo, Davi fugindo da perseguição, ele e seus homens protegeram os rebanhos de Nabal. No versículo 15, até aqui você encontra um relato do servo de Nabal, como Davi e seus homens o protegeram. Versículo 15, aqueles homens, né, os homens de Davi, porém nos têm sido muito bons. Nunca fomos agravados por ele, de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, proteção, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E aí quando chega um momento muito especial para quem apacenta as ovelhas, que é o tempo da tosquia, o tempo de, né, e na barbearia das ovelhas, né, o tempo da tosquia. Então nesse momento especial aqui, momento de festa, momento de fartura, Davi enviou mensageiros de paz, pedindo provisões. Versículo 8 e 9 diz isso. Só que Nabal, com riqueza, mas nenhuma sabedoria, né? Nabal, ele despreza. Nabal é arrogante.
Versículo 10, ele questiona assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Irmãos, essa resposta, insensata, tola, destemperada, inflamou Davi. E Davi até disse no versículo 3, cada um cinja a sua espada, se prepare, nós vamos matar todo mundo, todos os homens mataremos. E Davi decide atacar, destruir tudo que Nabal possuía, jurando vingança. Aqui, irmãos, vemos um perigo não apenas para Nabal, mas aqui nós vemos o futuro rei, segundo o coração de Deus, prestes a agir movido pela ira e pelo orgulho ferido. Olha o perigo dessa passagem. Então acontece, irmãos, a intervenção de Abigail, esposa de Nabal. Quando informada pelos servos sobre o que aconteceu, ela age imediatamente, versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Irmãos, ela vai ao encontro de Davi, e ela vai não com arrogância, mas ela vai com sabedoria, humildade, discernimento. Ela reconhece o erro do marido, e ela assume a culpa mesmo sem ser culpada. Fala palavras que tocam o coração de Davi, lembrando ele do chamado de Deus e que Deus o havia levantado como rei. Olha só o versículo 28, quanta sabedoria na palavra de Abigail. Versículo 28 de 1 Samuel 25, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Irmãos, como é sábio esse versículo, por quê? Davi, ouvindo isso, ele ia pensar, peraí, eu pelejo as batalhas do Senhor, é verdade. E eu aqui estou pelejando as minhas batalhas egoístas e maldosas. Olha como é sábio a fala de Abigail. Versículo 29. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Abigail dizendo a Davi, Davi, ninguém daqui está te perseguindo, e mesmo que se perseguisse, Deus seria a tua proteção. É isso que Abigail está dizendo. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse na cavidade de uma funda. Abigail dizendo, deixa Deus lidar com seus inimigos, Davi. Citando, não estava escrito ainda, mas a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 30. E há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te da tua serva. Sem causa, irmãos? Vingança com as próprias mãos. Olha as palavras de Abigail. Davi, Abigail foi quase como Natã, na questão de Batseba. Mas aqui foi antes, Antes mesmo de um pecado terrível. Vingança com as próprias mãos, sem causa. Não faça isso. E depois que a fúria passar e Deus lhe abençoar por não ter sido injusto, você vai se lembrar das minhas palavras, Davi. O resultado, qual foi? Davi, comovido, reconhece a voz sábia por meio dela. Versículo 33, bendita seja a tua prudência, bendita seja tu mesma que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Isso é Eclesiastes 7,12. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Abigail aqui, irmão, salva a si mesma. Quando Nabal ofende a Davi, ele ia destruir todos do sexo masculino. Como ficaria Abigail? Perdida, desolada, arruinada. Abigail salva a si mesma. Abigail salva Davi de uma decisão com terríveis consequências. Davi, embora homem segundo o coração de Deus, estava tomado pela ira e pelo desejo de vingança. Jurou destruir Nabal e toda a sua casa. Irmãos, se essa atitude concretizada teria uma consequência tão grave que mancharia toda a reputação do futuro rei de Israel. Preservados. O trono de Davi foi preservado pela sabedoria de Abigail. E mais,
os homens da sua casa foram salvos com vida. A sabedoria deu vida também nesse sentido. Todos os homens teriam morrido, irmãos, se não fosse a prudência, a sabedoria das palavras de Abigail. Boa é a sabedoria havendo herança, de proveito, vantagem para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito, a vantagem da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Nós concordamos então, irmãos, que a sabedoria, ela proporciona uma proteção superior. A vantagem é que ela dá vida ao possuidor muito mais do que qualquer tipo de riqueza. Mas se a sabedoria dá vida ao seu possuidor, do que a sabedoria de fato protege? Se a sabedoria dá vida ao seu possuidor, qual é a proteção superior, acima de qualquer tipo de dinheiro, que a sabedoria proporciona? Irmãos, a sabedoria é capaz de proteger a sua alma da condenação. O que é chamado nas Escrituras de morte eterna. Essa é a maior de todas as proteções que a sabedoria pode te conceder. O maior perigo do homem não está fora dele, mas dentro dele. O maior juízo não é o juízo temporal, mas eterno. O dinheiro protege o corpo, os bens, mas a sabedoria protege a alma. Isso é muito importante de lembrarmos também. Matthew Henry, citando Provérbios 11:4, que diz: as riquezas de nada aproveitam para o dia da ira. Ele diz assim: o dinheiro cerca a casa, mas não cerca a consciência. O dinheiro guarda o cofre, mas não guarda o coração. O dinheiro pode reduzir riscos externos, mas não toca no tribunal de Deus. Não é verdade isso? O que as riquezas vão fazer para você no dia do juízo final? A sabedoria te protege da condenação eterna, da morte eterna. 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 5, vamos abrir a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Aqui são os ímpios dizendo uma coisa, né? Ou quando eles forem dizer. Versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5. Quando andarem dizendo paz e segurança. Estão dizendo paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição. É forte isso. Paz e segurança. Todo mundo quer essas duas palavras juntas, principalmente. Paz e segurança. Sobrevirá repentina destruição. Irmãos, a sabedoria bíblica, ela livra o homem da ilusão de estar seguro quando se está perdido. Como isso é terrível. O homem pensa assim: eu estou seguro, eu estou protegido, mas está perdido. A destruição se aproxima para essa pessoa. Mas a sabedoria te livra dessa ilusão, livra você da condenação, da morte eterna. Os puritanos chamavam isso da graça preveniente, Deus intervindo antes do juízo, abrindo os olhos antes que a alma pereça. Porque outrora eram trevas, não enxergávamos isso, a Bíblia diz, mas agora sois luz no Senhor. A sabedoria de Deus é revelada em Cristo, irmãos, e que ela se revele hoje dentro de você. Que ela não proteja apenas a sua vida exterior, mas guarde a sua alma por toda a eternidade. 1 Coríntios 1, versículo 30 diz que Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, te proporciona salvação, te livra da ira eterna, te livra da morte eterna, te livra da condenação. Essa sabedoria é a única capaz de te preservar. Nenhuma segurança humana pode livrar o homem do seu maior perigo. Nenhuma provisão terrena pode responder no dia do juízo. Por isso a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Arrependei-vos, não apenas dos pecados visíveis, mas de uma falsa proteção, de uma falsa confiança. Coisas passageiras que não protegem. Creia em Cristo, a única fortaleza segura contra a condenação eterna. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Cristo diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. A sabedoria dá vida ao seu possuidor. E Cristo é a sabedoria de Deus e pode trazer vida para a tua alma e te livrar da morte eterna. Amém? Busquemos, irmãos. Eu sei que final de ano muita coisa gira em torno de dinheiro, mas que o Senhor nos conceda essa graça de olharmos mais para a sabedoria dele, mais para o Cristo revelado, do que para qualquer tipo de proteção que o mundo pode buscar, mas que não vai, de fato, nos proporcionar segurança para o dia da justiça. Oremos. Santo Deus, amado Pai, pedimos graça e misericórdia que vem de Ti, Senhor. Nós somos tão enganados, porque o mundo apresenta o dinheiro como a proteção suprema. O mundo apresenta as riquezas, a mega-sena da virada, como se fosse a mudança da vida. A mudança da vida é Jesus Cristo, Senhor. É Jesus a nossa proteção, Senhor. Dinheiro no mundo é capaz de pagar a salvação, porque não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada corruptível, mas foi pelo sangue de Cristo que nós fomos comprados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faça nós olharmos para o Senhor e rejeitarmos qualquer tipo de proteção, qualquer tipo de salvação que não seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não temos motivo, Senhor, nós não temos nenhuma justificativa para dizer que Cristo não é suficiente. Mas a nossa incredulidade, às vezes, coloca outras coisas na frente de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua sabedoria esteja cada vez mais protegendo o nosso coração, a nossa alma, Senhor, até o dia da glória, do poder de Cristo, o dia da redenção final. Assim nós cremos, assim perseveramos no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.